Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 18/12, encerrando a nossa semana, nós vamos começar hoje a falar do nosso capítulo 10, medidas de superfície e volume. Então, o capítulo 10, vocês podem encontrar aí na página 272. Medidas de superfície e volume. Então, a gente vai trabalhar com o litro, certo? Nós já trabalhamos no capítulo anterior com o metro, agora vamos ver o litro e, por último, nós vamos ver o grama. Então, para começar, ele traz um texto aí falando de desflorestamento, certo? Então, vocês vão acompanhar no livro de vocês a leitura agora que nós vamos fazer juntos. Então, o desflorestamento do bioma Amazônia passou de 10% em 1990 e 2006, atingindo 17% em 2005. Entre 1990 e 2006, a área desmatada anualmente continua muito elevada. Em média, a área desmatada subiu de 16 mil quilômetros na década de 90 para 20 mil quilômetros entre 2000 e 2006. Então, ele fala aí da existência da palavra área, certo? Então, medida de superfície também está relacionado à área e sua respectiva medição em quilômetros quadrados, objetivando entender a dimensão do desmatamento das florestas. Então, nesse capítulo, nós vamos ver a medida de superfície e medida de volume. Então, vocês já devem ter escutado muito alguém falar metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados. Então, essa expressão ao quadrado, que vocês já trabalharam com potência, vocês sabem que o quadrado na potenciação quer dizer expoente de número 2, né? Isso, elevado a 2, né? Então, a gente chama de quadrado. É quando eu tenho qualquer letra ou qualquer número com expoente de número 2, certo? Medida de superfície. Então, vamos falar de medidas de superfície. Medida de superfície. A medir uma superfície é compará-la com a outra, tornando uma unidade de medida. Então, nós temos aí o metro quadrado, certo? Então, a unidade fundamental para medir superfície é o metro quadrado. Então, essa unidade corresponde à medida da superfície em um quadrado que possui 1 metro de lado. Então, se vocês observarem na página 273 do livro de vocês, tem aí uns bloquinhos, uns quadrados pintados de verde e uns de branco. Então, nós temos aí um quadrado de lado 1 metro e o outro lado 1 metro. Então, a área da superfície é de 1 metro ao quadrado. Porque vocês estão lembrados da propriedade da potência. Quando eu tenho duas letras que estão elevadas e multiplicadas, eu somo os expoentes. Então, se eu tenho um m somado, multiplicado com outro m, eu vou ter m à segunda ou m ao quadrado. Então, a gente tem aquela mesma tabelinha que nós utilizamos do metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro.
decímetro, centímetro e milímetro, que são os múltiplos e os submúltiplos. Só que agora nós temos os múltiplos e os submúltiplos, só que do metro ao quadrado. Eu tenho o quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, é isso, decâmetro ao quadrado. A unidade fundamental é o metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Então, além do metro quadrado, utilizamos os múltiplos e os submúltiplos, certo? Eu nem sempre vou utilizar o metro quadrado. Eu posso utilizar o milímetro ao quadrado, posso utilizar o centímetro ao quadrado, o quilômetro ao quadrado. Então, uma superfície plana, ela tem duas dimensões e representa uma grandeza que pode ser medida. Quando medimos a superfície, estamos calculando a sua área. E qual é o valor numérico? Que é o valor numérico que representa a medida dessa grandeza. Então, quando eu estiver trabalhando com essa parte de superfície, eu estou trabalhando com área. Então, nós já vimos perímetro. Nós já vimos perímetros das figuras planas. Vimos que perímetro é o somatório de todos os lados de uma figura. Vimos o perímetro da circunferência, que é diferenciado. É pela fórmula de comprimento, é igual a 2 vezes π vezes r, onde π a gente utiliza 3,14 e r a gente utiliza o raio da circunferência. Então, agora eu tenho leitura das medidas de superfície. Então, a gente vai ler o número e no final a gente vai botar o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, milímetro, milímetro, só que ao quadrado. Não é isso? Se eu tiver 18.400 km elevado a 2, então eu vou ter quilômetros ao quadrado, certo? Então, com isso, a gente sabe que a gente tem as transformações de unidades, não é isso? Como eu tenho a tabela do metro, que eu posso transformar de metro para centímetro, de milímetro para decímetro, de decímetro para quilômetro, eu também vou usar a mesma tabela para multiplicar e para dividir. Só que como eu estou trabalhando com o expoente 2, que é quadrado, ao invés de eu andar uma casinha, eu vou andar duas casinhas, porque corresponde ao expoente 2, certo? Então, os múltiplos e os submúltiplos, ao invés de eu andar uma casinha ou para a direita ou uma casinha para a esquerda, eu vou andar sempre duas. Se eu tiver do metro quadrado e quiser ir para decímetro, centímetro ou milímetro, eu vou sempre multiplicando por 100, porque 100 tem 2 zeros. Eu vou andar duas casinhas. Se eu quiser do metro quadrado voltar para o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro quadrado, eu vou voltando também duas casinhas, certo? Porque eu estou trabalhando com quadrado. Então, nós sempre vamos ter que observar a tabela do metro, a gente vai trabalhar normalmente, certo? A tabela do metro, a gente vai trabalhar normalmente. A do metro ao quadrado é que ao invés de a gente andar uma casa, a gente vai andar duas casas, certo? Então, na página 278, vocês vão acompanhar aí as medidas agrárias, certo? Você já conhece o metro quadrado, os seus múltiplos e seus submúltiplos, certo? Mas existem superfícies em que a gente não usa essas medidas. Quando precisamos medir grandes extensões de terra, como fazenda, sítio, plantação, usar o metro quadrado não é suficiente. Para medir superfícies de propriedades rurais, as unidades de medida agrária
são mais adequadas. Então, as mais utilizadas são are e hectare. Não sei se vocês conhecem essas duas palavras, mas não são palavras desconhecidas. O are e o hectare, certo? Então, a unidade fundamental das medidas agrárias é o are, que equivale a 10 metros, certo? Embora o are seja a unidade fundamental, o hectare é mais usado. Talvez você já tenha ouvido falar em hectare. Existem outras unidades de medida agrária, além das unidades do sistema métrico decimal, que são menores e são usadas dependendo da região do país, que é o alqueire e o acre, né? Talvez essas duas sejam mais desconhecidas para vocês. Tá? O alqueire não é uma unidade de medida oficial e apresenta equivalência diferentes com o metro quadrado, de acordo com cada região. Então, existem algumas regiões do país que utilizam esse alqueire e o acre, certo? Então, isso aí vai variar de região para região. Por esse motivo, é mais comum as pessoas usarem o hectare. Um acre equivale a aproximadamente 4.046.085 metros quadrados. E também ele é utilizado para medir grandes extensões de terra. Agora vamos ver como é que a gente mede a área das superfícies planas, certo? Página 279. Quando estudamos geometria, a gente conhece as figuras planas, é isso? Nós temos triângulo, temos vários tipos de quadriláteros, não é isso? Temos as figuras poligonais. Então, nós temos vários tipos de figuras onde a gente vai calcular a área de cada uma delas. Então, o quadrado é um retângulo que possui todos os lados iguais. A sua base tem a mesma medida da altura. Logo, podemos calcular a área quadrada da mesma forma que calculamos a área da superfície do retângulo. Por quê? O quadrado, eu vou trabalhar com lado vezes lado. É como se fosse a base e a altura. E o retângulo também. O retângulo tem a base e a altura. Então, a gente vai trabalhar com a mesma forma, relacionando base e altura. Então, a aula de hoje, por enquanto, vai ser uma aula mais explicativa e depois nós vamos para a parte prática, certo? O paralelogramo também. Vou trabalhar apenas com a base e com a altura. Vamos ter a base multiplicado pela altura. Já o triângulo, ele vai possuir uma área diferente. O triângulo, a fórmula dele para calcular a área é base vezes altura dividido por 2. Então, o triângulo é diferenciado do quadrado, do retângulo e do paralelogramo, que tem a mesma forma de área, que é só multiplicar base vezes altura. O triângulo eu vou possuir base vezes altura dividido por 2, certo? E o trapézio é aquela figura diferente porque ele possui duas bases. Se vocês não lembram agora o que é um trapézio, vocês podem observar na página 284. O trapézio é aquela figura que possui duas bases, uma base menor e uma base maior. Ele possui duas bases e uma altura, certo? Então, quando eu vou trabalhar com o trapézio, eu vou somar as duas bases primeiro, para depois multiplicar pela altura. E o resultado eu também vou dividir por 2. Então, fica base menor mais a base que é maior. Somando os dois, eu vou multiplicar pela altura e o resultado eu vou dividir por 2.
E nós vamos fazer isso bem devagar, passo a passo nas próximas aulas, certo? E nós temos o losango. Vocês conhecem o losango, que parece um balãozinho, né? Isso ele tem o nome também de rombo. Então, ele possui duas diagonais. Uma diagonal que a gente chama de diagonal maior e outra diagonal que a gente chama de diagonal menor. Então, nós vamos multiplicar diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2, certo? E o círculo, que é a figura que é totalmente diferente, que a gente já viu que até para calcular o perímetro da circunferência do círculo, a gente utiliza a fórmula C igual a 2 vezes π vezes r. Então, para calcular a área do círculo, é π vezes r ao quadrado. Aquele 2 que fica lá na frente do 2 vezes π vezes r, ele sai e vai para o expoente do r, certo? Então, vai ficar π vezes r elevado a 2. E a gente sabe que r é o valor do raio, certo? R é o valor do raio. E estávamos falando de área. Agora nós vamos falar de volume. Quando a gente fala de volume, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Eu lembro logo de líquido. Vamos falar de volume, eu lembro logo de líquido. Então, nós temos, quando falamos de volume, estamos nos referindo ao espaço ocupado por um corpo sólido, por um líquido ou por um gás. Então, né, não necessariamente eu vou estar trabalhando com líquido. Eu posso estar falando de um corpo sólido e posso também estar falando de um gasoso. Ok? Então, quando falamos de volume, estamos nos referindo a espaço ocupado por um corpo, um líquido ou um gás. Então, nós temos a unidade fundamental para medir volume, metros cúbicos. Será que você lembra o que significa a palavra cúbico? Cúbico, na potência, nós já vimos quando estudamos potenciação, e cúbico quer dizer expoente 3, em cima aí da nossa letrinha M de metro. Nós sabemos que M elevado a 3 pode ser M elevado a 3, pode ser M elevado à terceira, mas pode ser também M elevado ao cúbico, certo? M elevado ao cubo, mas a gente tem aí M elevado a cúbico, que é o metro cúbico. Nós já vimos o metro quadrado, que é elevado a 2, e o metro cúbico, que é elevado a 3. Ok? Então, o metro cúbico é a medida equivalente ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Então, vamos acompanhar. Vocês têm aí na página 291. Página 291, se vocês estiverem ocupando aí, se estiverem com o livro e com o caderno, vocês vão observar que tem um cubo na página 291, onde tem aí 1 metro de aresta, mais outro metro de aresta e outro metro de aresta. Então, o metro cúbico, simbolizado por M elevado a 3, é a unidade de medida de volume, equivalente a 1.000 litros. Então, a gente vai ter a mesma tabelinha do metro, só que elevado a 3. Vamos ter quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos. Aí vem o metro cúbico. Aí decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Certo? Então, você já percebeu que cada unidade é 1.000 vezes maior que a anterior? Por quê? Porque se é cúbico,
por vão ser 3 zeros de 1000, 10, 100, 1000. Então, eu vou dar 3 casinhas. Então, é 1000 vezes maior, porque 1000 tem quantos zeros? 3. É 1000 vezes maior. O sistema métrico, cada 1000 unidades de volume equivale a uma unidade superior. Então, as unidades de medida de volume mais utilizadas, além do metro cúbico, é o centímetro cúbico. Quando queremos determinar o espaço ocupado pela água de um reservatório ou a quantidade de água de que necessitamos para encher uma piscina, calculamos o valor do reservatório ou da piscina. Para medir a quantidade de ar que ocupa uma sala ou um espaço que certa quantidade de livros ocupa, também calculamos o volume. Então, nós temos aí vários tipos de leitura, certo? Temos aí na página 292. Tem aí. Logo, a leitura dos números será expressa assim: 321 metros cúbicos, porque é a unidade padrão, e 400 decímetros cúbicos, porque depois de metro vem decímetro. Então, esses 400, lembra que cada casinha tem que ter 3 números, certo? Quando a gente trabalha com metro, a gente só anda uma casa ou para a direita, ou vai andando com uma casinha voltando para a esquerda. Quando a gente trabalha com metros quadrados, nós temos que andar com 2 casinhas, ou para a direita, ou voltando 2 casinhas para a esquerda. Agora que é metro cúbico, nós temos que andar de 3 em 3 para a direita ou voltar de 3 em 3 para a esquerda. Então, nós também vamos trabalhar com a multiplicação, fazendo tanto do metro, quanto do metro quadrado, quanto do metro cúbico, certo? Nós vamos aprender a transformar todas as unidades nas próximas aulas. Então, na página 295, a gente tem outro tipo de medida, que é a medida de temperatura, que vocês já conhecem. A temperatura dos corpos, sejam eles brutos ou vivos, depende da ativação de moléculas, podendo ser moléculas externas ou internas. Esse fator eleva ou diminui o calor do corpo. A elevação da temperatura é representada por valores positivos e, quando tem a diminuição, valores negativos. Então, o calor e o frio são representações de temperaturas opostas e simétricas, né? Isso, opostas e simétricas com sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Para medir a temperatura, vocês sabem qual é o objeto que a gente utiliza, que é o termômetro. Acredito que todo mundo já conhece um termômetro e deva ter um termômetro na sua casa. Então, ele é o aparelho que serve para graduar a temperatura dos corpos. E a sua medida é dada em graus, que é aquela bolinha que fica em cima do número. Então, a gente tem vários tipos de termômetros que servem para observar a temperatura dos corpos. Então, a gente tem 3 tipos de escalas. Nós utilizamos o grau Celsius aqui no Brasil, mas em alguns países utilizam a escala Fahrenheit, que é representado pelo F maiúsculo, e o Kelvin, que também é uma medida de temperatura representada pela letra K maiúscula. Então, o Celsius, utilizado em países ocidentais como o Brasil, conhecido como escala de centígrados, por representar uma graduação de 100, apresenta variação de 0 a 100 graus Celsius, representado aí pelo C maiúsculo. Fahrenheit, utilizado em países europeus,
tem valores expressos com variação elevada, que varia de 32 a 212. E o Kelvin, utilizado em experimentos laboratoriais, varia de 273 a 373 Kelvin. Então, vocês têm aí 295, na página 295, 3 termômetros. O vermelho Celsius, o verde Fahrenheit e o azul Kelvin. Para vocês observarem. Então, página 298. Volume ainda de sólidos geométricos. Então, nós temos o cubo e o paralelepípedo, certo? O volume é só multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Então, a aula de hoje foi uma aula teórica e explicativa. E agora vocês vão ficar com a atividade de casa.